E a gente já votou, porque aqui não tem muita demora não. A gente chega logo, é desse jeito. Dia 2 de janeiro chegou 2024. Pois é, mas tem muita coisa pra gente falar aqui nesse vídeo. E a gente vai começar primeiro falando sobre as duas contratações que a gente já trouxe aqui, mas o Sport oficializou agora. Meia, Pedro Vilhena, 21 anos, que vem do São Paulo. Vem, né, a princípio, pra ganhar rodagem, pra ganhar experiência. É um menino que teve uma lesão, né? Estreou e só tem um jogo pelo profissional de São Paulo, que foi contra o Fortaleza. Aí esse ano, né? No caso, ano passado, né? Pelo Brasileirão. Teve uma lesãozinha também. O Pedro Vilhena, o que impediu muito dele prosseguir sua carreira. Mas é um jogador que tem totais condições de jogar bola no Sport, né? Muitos jornalistas lá de São Paulo dão conta que o Pedro Vilhena é uma promessa muito grande do São Paulo. São Paulo espera lucrar, né, tecnicamente falando, mas não só tecnicamente, mas financeiramente, que é o mais preciso, e por isso que a gente faz, a gente investe em base, né, para que ele seja feliz em outros clubes da Europa, para lá, tal, mas o dinheiro entra na caixa aqui, porque usando investimento que coloca com hotel, com maquinário, com tantas outras coisas, com jogos, viagens, né, hotéis, e entre outras coisinhas mais. Falando em hotel, o elenco do Sport para a Copinha embarcou, estreia dia 4, tá certo? Hoje é terça, 3, 4, quinta-feira o Sport estreia 1h15 contra o Cruzeiro de Alagoas, valendo pelo grupo, né? E depois os dois próximos jogos, né, do Sport na Copinha, esse vai ser transmitido pelo Paulistão, tá? No canal Paulistão aqui no YouTube. E os dois próximos, tem Santo André, né, ainda, o Sport vai jogar com transmissão do Sport TV, os dois últimos jogos, é o primeiro quinta, nas próximas semanas o Sport já enfrenta, né, os dois últimos jogos do grupo para avançar, ganhador já avança, então o Sport aí tá nessa peleja. O outro reforço contratado pelo clube, que também foi anunciado agora há pouco pelo clube, foi o Thiago Couto, que tem contrato até o fim de 2027. O Sport comprou, né, pagou 2 milhões, vamos dizer assim, né, para o São Paulo liberar 50% do atleta, e o São Paulo ainda fica com 50%, e o Sport pode negociar ainda mais porcentos, mais direitinhos dele aí nesse contrato, né, no decorrer dos anos, mas até 2027 o Thiago Couto assumiu e assinou com o Sport Clube do Recife. Agora vamos embora para as especulações. A gente trouxe aqui já para vocês que o Sport procura ainda um meio atacante e um centroavante, a priori. Só que o Globo Esporte, num vídeo anterior, de manhã, a gente já trouxe outro vídeo aqui, com 4 reforços que o Sport pretende anunciar. Um ponta, um centroavante, um meia e mais um zagueiro. Dão indícios de que Sabino não irá renovar o seu contrato. Lembrando que Sabino se reapresentou hoje no CT José Andrade Médici, o Sabino que se recupera de uma cirurgia no pé. Também ao lado dele se reapresentaram o Pablo Diego, né? O Pablo Diego que já foi anunciado pelo Sport aí, todo mundo vai passar ainda por apresentações oficiais para falar com o torcedor, tá? Então a gente aguarda aí para ver o que realmente vai acontecer. O Alan Ruiz e o Luciano Castan, para quem tá perguntando, chegam amanhã à capital pernambucana, mas só se reapresentam no CT na próxima quinta-feira, dia 4. No dia que o Sport estreia na Copinha, os caras já se reapresentam lá, tá bom? Então Luciano Castan e Alan Ruiz, que fazem parte naturalmente da equipe titular do Sport, se reapresentam. O Sport continua no mercado aí. E só pode dizer uma coisinha aqui. Esse dinheiro da Liga Foto Futebol que todo mundo tá falando aí, que é um absurdo, que não sei o que, eu já penso um pouquinho diferente. Para o Sport ser competitivo esse ano de 2024, esse ano que a gente tá em mais uma Série B, o Sport tem que gastar um pouquinho. Não tem. Vai gastar com o que ganhou agora. Agora, tem que ter responsabilidade. Se tiverem, porque tem como gastar esse dinheiro tendo responsabilidade, tá? Porque o Sport entrou esse ano, já tá o 3º ano seguido na Série B. Não pode. É uma vergonha. Quantos e quantos meses, e quantos anos, e quantos brasileirões a gente tá passando na 2ª divisão? Um time como o Sport. Como? E por quê? Já é um erro tremendo. E ficar 4º ano, hein? Imagina, 2025 de novo na Série B. Será que fazia bem ao clube, aos cofres do clube, à estrutura financeira do clube? Eu acho que não, né? Tem que ter responsabilidade na hora que for investir. Agora tem que investir. E um setor que tem que investir é o centroavante. É o camisa 9. Titular. Que pra mim, Zé Roberto, não é o centroavante titular. Que ele pode ser, ele pode fazer a melhor e a maior temporada da sua carreira aos 29 anos. Mas não é o centroavante que o Sport tem que olhar e dizer, não, esse aqui vai jogar muita bola, é o meu centroavante titular. Não pode. Hoje, o Sport tem que investir pesadinho nos trâmites que investiu em Romarinho, pagou 2,5 milhões ao Fortaleza para liberar 50% de Romarinho, e se ele cumprir as metas que foram estabelecidas, o Sport vai comprar mais 30 por 1,5 milhão, dando 4 milhões de conto, 4 milhões de conto, 4 milhões. Tem que investir no centroavante. Eu venho dizendo aqui,
Não se pode olhar para Zé Roberto e achar ele na teoria, porque na prática, como eu disse, gente, entendam, na teoria não pode olhar para Zé Roberto e achar que ele vai ser o goleador do ano aqui. Não pode baixar a guarda para investir no camisa 9 titular. Levando em consideração o nome que surgiu hoje, ontem, né, no caso do NE45, sobre o Mikael, que eu soube que está doido para voltar para o Sport Clube do Recife, porque sabe que não vai ter chance lá na Salernitana e sabe que o mercado dele aqui no Brasil não está tão alto assim, porque a gente não vê nenhuma equipe forte aí para de Série A, os que subiram agora estão fazendo interesse. Ah, tem interesse pro Mikael. Ah, quero contratar Mikael. Não, porque as últimas 2 temporadas dele, depois que ele saiu do Sport, foram horríveis. Desculpa, Mikael, mas foi. É um jogador que lutou contra a balança, deu uma entrevista recentemente, disse que, ah, não, mas eu amo o Sport, eu gosto do Sport. Beleza, eu também gosto do futebol do Mikael. Mas eu vou falar o que eu falei a amigos, e não tenho nenhum problema de falar aqui. Também não se pode olhar para Mikael, com apesar de ter 24 anos, com 2 temporadas inexistentes para sua carreira em 2 clubes de Série A, internacional, beleza, não teve, chegou lá, né, ali o ritmo realmente é mais intenso, tinha Ener Valencia para jogar, tal, não sei o que, mas antes de Ener Valencia ele também não teve oportunidade. Foi para o América Mineiro, a Salernitana dividindo o salário, gira em torno de 400 conto, 400 mil milhões, 400 mil por mês, 400 mil por mês é Mikael, 200 do América, eu acho, né, ou próximo disso, e 200 lá da Salernitana, clube da Itália, que hoje é lanterna do grupo da Série A Team, né, da Série A, que nem é Série A Team, mas porque quem joga videogame sabe que é Série A Team, enfim, da primeira divisão do campeonato italiano. 2 temporadas que não fez gols, 2 temporadas que não jogou bem, que teve problema com peso, e apesar de estar magro, porque ele tá mais magro quando ele saiu do Sport aqui. Ah, Nicolas, mas por que não? Porque o camisa 9 que tem que chegar no Sport Clube do Recife, na teoria o Sport tem que olhar, eu sempre tenho essa história, o Sport tem que olhar para as opções que o Sport negocia e assim, pô, quem seria o meu titular incontestável aqui? Um jogador que eu pudesse investir mais um pouquinho ali, mas que me desse um retorno massa. Será que é Mikael? 2 anos sem jogar bola, brigando contra a balança, a parte física também do Mikael. Teve uma lesãozinha também em um desses clubes que, perdoem, eu não lembro, mas eu soube que ele teve uma lesão. Cara, será que valeria a pena? Aí eu volto o negócio. Se o Zé Roberto não tivesse sido contratado, o Mikael vindo com um salário baixo, que não é, pro Sport, porque o Sport pode pagar numa Série B, não é baixo, beleza, deixa ele como opção. Vem, Mikael, vem recuperar teu futebol aqui. Porque esse é o cenário, é recuperar o futebol dele, é dar mais confiança a ele, sabendo que aqui tem uma turma que gosta muito, né? Eu não sou dos que odeiam, que não queriam, não. Mas para ser o centroavante titular, que o Sport tem que investir para trazer, para ser aquele cara, na teoria, que a torcida realmente apoia, abrace, mas que os números dele também, de temporadas, realmente convençam, não é o Mikael e não pode ser o Mikael. Desculpa, mas não pode ser o Mikael. Eu tô falando com a maior sinceridade do mundo aqui com vocês. Não pode ser Mikael o centroavante titular que o Sport tem que ter e tem que contratar e tem que acertar. Na teoria tem que acertar, na prática, porra, pode chegar Messi e não jogar nada aqui. Mas como investir em Romarinho para ponta esquerda, que é titularíssimo, como investir em Luciano Castan, tava se encerrando o contrato, beleza, mas o salário de Luciano Castan não é baixo, mas trouxe, investiu, como pagou 2 milhões por Thiago Couto no gol, tem que investir no centroavante. Tem que trazer uma opção de jogador que, na teoria, seja assertiva. Que no lado teórico da coisa, convença. Porque tem que acertar, muito respectivamente falando, uma coisa que Mikael hoje pode chegar aqui e dar certo? Pode. Mas a probabilidade dele chegar aqui e dar muito errado, ou dar meio termo, é também muito grande. São 2 temporadas para um menino de 24 anos que era para pelo menos ter oportunidade. Aí eu pergunto, o porquê dele não ter oportunidade, principalmente no América Mineiro? É a minha pergunta para Mikael. Por que não deu certo? Por que não teve uma oportunidade num time que foi rebaixado nos últimos jogos, nos jogos antes, quando chegou? Por que não teve tanta oportunidade assim? Eu sei que futebol ele tem, mas acontece várias outras coisas que ninguém sabe nos bastidores de clubes, que, mas é porque eu quero. 2021, hoje fez muito gol aqui na Série A, decidiu o jogo contra Grêmio, decidiu o jogo contra Coritiba, decidiu o jogo contra Coritiba não, Juventude, decidiu o jogo contra não sei quem. Mas por que não teve oportunidade? Por que não teve oportunidade maiores lá na Salernitana, já que a Salernitana pagou um valor muito alto por ele? Eu queria só entender isso. Eu respeito muito quem pensa, quem gosta, quem queria Mikael aqui no Sport. Ele quer voltar. Ele quer voltar. Recebi informações que ele quer voltar.
Ele quer, mas por que ele quer voltar? Porque aqui ele sabe que vai ter mais oportunidade, ele sabe que aqui a turma gosta dele, ele sabe que aqui os números dele foram bons, e até aquele que tá meio desconfiado pode dizer assim, não, é trai. Eu não sou um desses, desculpa, né, decepcioná-los, mas é uma opinião e cada um tem que respeitar a sua, né, independente de qual seja ela. Não acho que Mikael, para centroavante titular, sirva para o Sport. Zé Roberto só deixa de ser uma contrataçãozinha para uma contratação se vir um nome melhor que ele, para ele ser uma opção. Para ele ser o titular e outra. Mikael chegando hoje, eu não sei se ele chegaria com status de titular, como todo mundo tá falando assim. São 2 anos com números baixos. Zé Roberto vai jogando na Série B. Mikael tava no terceiro banco de Série A. Nem relacionado muitas vezes era. E eu assistia os jogos do América, tá? Quando eu botava uma pulizinha, uma apostazinha na Top Sports Bet, na hora eu falei, quem era? Menina, cadê Mikael? Sumiu mesmo, foi. Então assim, por que ele não teve oportunidade? E por que pedir tanto? E por que achar que ele vai ser aquele Mikael que a gente sabe que fez gol de voleio contra o Atlético Goianiense, fez um golaço, cara? Por que achar? É bronca. Mas essa é a minha opinião em relação ao Mikael. Não traria. O investimento tem que ser mais passado por números e... como é que eu posso dizer? E fatos, cara. Desculpa, é fatos. E contra eles não tem argumento, tá? Pedro Vilhena foi apresentado aí oficialmente pelo Sport, também o Thiago Couto, as contratações que o Sport ainda quer e o Mikael. Então aí, você queria o Mikael para ser o novo titular? Para pagar um salário que não é baixo? Eu acho que não. Enfim, cheiro no coração, daqui a pouco eu volto. Tem muito mais notícia. Começamos o ano agora. Ai, ai, ai.